Qual será que é a relação das suas crises de rinite com as suas emoções? Eu vou te falar aqui neste vídeo qual que é a causa emocional comprovada dos quadros de rinite e o que você pode fazer para melhorar. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Thaís Silveira, terapeuta integrativa Seven Healings, especialista na Seven Healings e Nova Medicina Germânica no Brasil. Tenho formações também em Biologia pela Unicamp e trago aqui nas minhas redes conteúdos e direcionamentos sobre saúde integral. É um foco diferente da medicina tradicional, onde eu trago aqui um caminho para você se libertar das suas feridas físicas e emocionais sem uso de químicos através do seu poder de autocura. Para a gente começar aqui esse vídeo, eu quero que você coloque já nos comentários se você sofre com crise de rinite, crise de sinusite, quais são os sintomas que você tem, há quanto tempo. Coloca aqui nos comentários que eu vou adorar ler todos os comentários de vocês para eu entender também há quanto tempo que você tem crises de rinite. Mas eu atendo pacientes em consultório, né? Muitas pacientes chegam para mim em sessão online apresentando crises de rinite durante anos e anos de anos e não sabem por que elas acontecem, até podem acreditar que as crises acontecem por conta de uma mudança de temperatura, muito comum ali no inverno também virem as crises mais fortes, ou às vezes acreditam que são causadas por alguma questão de ambiente, mofo, ácaro, pólen. Vamos entender aqui nesse vídeo que, na realidade, a causa real da rinite ela é muito mais profunda, tá? E vamos lá entender, então, qual que é a principal causa por trás das crises de rinite. A causa emocional e biológica comprovada está em conflitos que você pode ter vivenciado ao longo da sua vida, de medos, de perigos que você tem medo de enfrentar no seu espaço. E esse medo que você tem medo de enfrentar, né, esse perigo no seu espaço, ele vai depender de acordo com a percepção de cada pessoa. Às vezes, um perigo iminente para você, um medo muito forte, às vezes pode ser uma conversa que você vai ter com alguém. Vai depender muito da percepção de cada pessoa, de cada indivíduo. Mas, de modo geral, por trás dos quadros de rinite, existem conflitos que você vivenciou de medos no seu espaço, perigos, algo que você sente como perigoso. Sabe aquela expressão, eu tô sentindo alguma coisa não tá me cheirando muito bem? É exatamente esse o tipo de conflito por trás das crises de rinite. Processos também de desconfianças muito comum por trás dos quadros de rinite, relacionamentos conturbados, às vezes quando há alguma desconfiança de traição, ou alguém que está tramando alguma coisa pelas suas costas. Sabe quando você fareja? Eu estou sentindo ali uma desconfiança, farejando um perigo, algo não está me cheirando muito bem. É exatamente esse tipo de conflito por trás das crises de rinite. Mas não só isso. Muito comum pacientes chegarem para mim em consultório que passaram por quadros de perdas repentinas na vida, em processos de falecimento de alguém, ou até mesmo separações. Pai e mãe se separaram na infância, ou separações indesejadas do casamento, falecimento de algum ente querido, relacionamentos também complicados, que às vezes você queria o desejo da separação, mas não conseguia se separar. Isso também pode ser sentido como um conflito de separação e de perda. Até mesmo a perda de algum animal de estimação pode desencadear comprovadamente os quadros de rinite. Por quê? O que acontece? O ser humano, ele é um ser social. Nós somos seres sociais. Ninguém vive sozinho. Nós precisamos de contato, conexão, acolhimento, calor humano. Então, ninguém vive só. E é por esse motivo que o ser humano entende muitas vezes a morte, a separação, a solidão como um perigo iminente. A gente não vive só. Lembra que eu falei que os conflitos por trás da rinite são esses perigos que a gente sente? A morte também é sentida como um perigo muito comum por trás dos quadros de rinite. O paciente ter vivenciado históricos de perdas, de separações, ou até mesmo ter muito medo da perda. Se você tem muito medo de perder alguém, o seu cérebro também vai entender isso como real. Ele não entende a diferença do que é medo em si, do que é criado, do que está na nossa mente e do que de fato acontece. Então, uma perda real, uma separação real. Se você tem muito medo de perder alguém, o seu corpo também pode responder com um quadro de rinites.
E é muito comum as minhas pacientes chegarem em sessão online comigo acreditando que a rinite acontece por causa do frio ou da mudança de temperatura. Mas, na verdade, quando a gente começa o mapeamento da técnica Seven Healings, onde a gente vai mapear a causa real e biológica e tratar isso em consulta, a gente vê que a causa é muito mais profunda. Que na história de vida dessa paciente existem conflitos de relacionamento, conflitos de perdas, conflitos de medos de perda. E quando a gente trata isso em sessão, ou seja, a gente identifica e trata a causa real por trás dos quadros de rinite, a gente estimula o seu corpo ao processo de autocura. E quando o seu corpo consegue completar, resolver essa causa que está na sua história de vida, nesses conflitos aqui, de medos no seu espaço, de desconfianças, de perdas, de medos da perda, que cada caso aqui vai ser único e a gente precisa avaliar individualmente em consulta, mas trazendo aqui as possibilidades para você já ir trazendo essa consciência, conectando ali com a sua história de vida, vai trazendo essa consciência que é muito importante também para o seu processo de autocura. Mas quando a gente consegue, o seu corpo consegue solucionar esses conflitos pela raiz, o seu corpo consegue completar a sua autocura e você consegue se libertar das crises de rinite. Inclusive, eu vou deixar aqui um depoimento de uma paciente que eu atendi nas últimas semanas. Ela chegou para mim com esse quadro de rinite e olha só o que aconteceu. Depois de 2 sessões comigo, ela já tinha até esquecido que ela tinha crise de rinite, porque a gente tratou isso pela raiz e o corpo soluciona naturalmente. Quando a gente ressignifica as dores, as marcas, os impactos que você vivenciou ao longo da sua vida, que em algum momento não foi possível solucionar por completo, que isso foi muito intenso, gerou um trauma muito grande. Quando a gente ressignifica essas dores, trata essas questões, essas memórias em consulta, o seu corpo, ele traz à tona a autocura e você consegue sim, assim como essa minha paciente, se libertar das suas crises de rinite. Se você quer também ver outros relatos de casos de sucesso, vou deixar aqui um PDF completo para você baixar, para que você se inspire e entenda que sim, existe solução para suas crises alérgicas quando você está disposta a olhar para dentro, para a sua história de vida e tratar a fundo com auxílio profissional a causa real das suas feridas físicas e emocionais. Eu quero saber se você se identificou aqui com algum desses conflitos, dessas causas emocionais aqui que eu te passei. E se você chegou até aqui, eu tenho um convite para te fazer. Começa a me seguir também lá no meu perfil do meu Instagram, porque diariamente eu trago lá os bastidores do meu consultório, também a minha vida pessoal, rotina aqui, os bastidores dos meus atendimentos, e eu sempre trago direcionamentos de saúde de verdade que vão te auxiliar a desfrutar de uma vida sem feridas. Vai ser um prazer te ter lá comigo também. Um grande abraço para você e até o nosso próximo conteúdo por aqui.